Tô botando. Mas tá aberto no YouTube? Não, não tô te perguntando se você tava botando. Não, eu boto no YouTube, mas boto fechado. Boto fechado. Só Ah, pra tá, porque você. o JPV tem lá no YouTube, JPV. Já período eu deixei aberto. Uhum. Então vamos lá. Seno de x é igual a 5 sobre 13, né? E o x está Uhum. entre π sobre 2 e π. Ou seja, o que acontece aqui? Esse arco é um ângulo do segundo quadrante. Padrão. Esse ângulo está no segundo quadrante. Uhum. Beleza. Sendo ele um ângulo do segundo quadrante, nós sabemos que o seno dele é maior do É, que zero. zero. Correto? Vou botar aqui direitinho, né? Seno x maior que zero e o cosseno x maior do que zero, não é isso? Óbvio que não. Cosseno Não, x cosseno X é menor que zero. perfeitamente, isso aí. É, Menor do que negativo. muito Uhum. bem. Aí vamos lá, né? Encontra as demais razões trigonométricas. Então, primeiro, nós temos a relação que relação fundamental, Bom. beleza? Com a relação fundamental, nós temos o seguinte, que seno de x ao De quadrado, x né? ao quadrado mais Mais cosseno de x ao quadrado igual a 1, né? isso daí. Nós temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Só que o seno de x é 5 sobre 13, correto? Então, Aham. seno ao quadrado vai ficar o quê? 25 sobre 139. 169, mais Uhum. cosseno ao quadrado de x. Isso igual a 1. Então, eu tenho que Aí pode cosseno passar o 25 com 69 para lá negativo, né? isso aí. Vai ficar 1, se é 25. Aí tu faz aquela jogada lá, 169 vezes 1, 169, menos Exato. 25 dá 144? Lá ele. Isso aí. Sobre 169. Correto? Aí, 1000 vezes. Correto, aí agora passa para raiz, né? Isso daí. Cosseno de x é É igual a igual mais ou menos a raiz de 144. 144 sobre 169. 9. Beleza? Ponto de x igual a mais ou menos 12 sobre Mais ou 13, né? 12. Oh, botei dentro da raiz. Mais Aí, ou menos mais ou menos 12 12, sobre 13. 13. Só que o x é um ângulo de qual quadrante? Segundo. X pertence ao 2Q, não é isso? Segundo quadrante. Uhum. Ou seja, cosseno de x, se ele é do segundo quadrante, exclui o sinal de quem? De menos. De mais, pô. Exclui o sinal de Ah, é mais. cosseno, né? É Demais, menos. né? Demais, né? Ele é Beleza? negativo. O cosseno, então, vai ficar o quê? Vai ficar Menos do 12. 13 avos. Exatamente. Beleza? Essa aí foi tranquila, né? Aí ele quer as razões, né? Então ele quer todas as razões. Razões. Então, seno x, beleza? Que é 5 sobre 3. 13. E o Cosseno cosseno x, x, menos 12 13 avos. menos 12 sobre 13. Vamos lá. Tangente de x. Tangente é seno sobre cosseno. Seno. Então vai dar o quê? Seno sobre Menos 5, cosseno. 13. 12. Tá, porque tu cortou 13 com 13. Seno sobre cosseno, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso Aham. da segunda. Agora Segundo. vamos achar as inversas. A inversa da Não acabou ainda tangente. não? Não, todas. A inversa da tangente é o quê? É a Cotangente. cotangente de x, não é isso? Beleza. Hum. Quem é a cotangente de x? Se é o inverso, vai ficar o quê? Menos 12 sobre 5. Correto? Que é o inverso do cosseno? É a secante. Então vai ficar o quê? Menos 13 sobre 2, correto? Quem é o inverso do seno? É a cossecante. Vai ficar 13 sobre 5. Agora sim, eu achei todas as razões trigonométricas. Foi, Vinícius? Vinícius? Sumiu?
O microfone tá fechado aí, não? Ih, tava fechado, cara. Eu notei, falei, tô falando isso todo. Foi bem de boa, foi tranquilo. Beleza. Eu aqui falando, achei que tava ouvindo. Muito bem. Questão 2. Os Beleza. quadrantes, né? Ó, o seno é negativo e o cosseno é aquele que bota os quadrantes aqui. Completa aí pra mim. Seno negativo e cosseno negativo. O seno é negativo. Ih, pô, fechou. Deixa eu fazer o desenho aqui, o gráfico. Faz aí. O seno. Seno é sem sono, ele é em pé. E aí? É só você lembra, ó. É só você pensar no plano cartesiano. Em qual Ah, é. plano cartesiano você tem x e y negativo? O X ele é negativo no lado esquerdo e o Y é negativo para baixo. Então, qual é o quadrante? No segundo e no terceiro. Não, no segundo e no terceiro, não. Tem que ser Peraí, os peraí, dois. O x tem que ser peraí, negativo peraí. e o y não tem que ser negativo. Onde que acontece isso? No primeiro e no segundo. Não, cara. Ó, como é que você tem aqui, ó? Eixo dos senos, vamos lá. Eixo do seno, não, desculpa. Eixo dos cosseno, com sono. Eixo dos seno, correto? Do sem sono. Seno. Uhum. Beleza? Aí nesse cara você tem o círculo trigonométrico. Trigonométrico. Fiz benzão círculo. Assim viu que, pô, meu talento aqui foi abismal. Tá bom, beleza. Nesse quadrante, se você pensar nas coordenadas x, os valores aqui são o quê? Positivo, Que são positivos. beleza? Aqui, o cosseno é positivo e o seno é positivo. Positivo. No segundo quadrante, que é no sentido anti-horário, o seno Aí, no é caso, positivo e o cosseno que é negativo. negativo. No terceiro quadrante, aí eu tenho o seno negativo, que está abaixo, e o cosseno Negativo. também negativo. Quarto quadrante, o cosseno Cosseno é positivo. e o seno é negativo. Negativo. Então vamos lá. Esse aqui, vamos nomear agora por quadrante. Esse aqui é o primeiro Quadrante. quadrante. Os valores de x e y são positivos, correto? Então nesse Aham. caso, o cosseno é maior que zero e o seno maior que zero. Aqui eu tenho o segundo quadrante, correto? No segundo Aham. quadrante, o que, que nós temos? O seno continua na parte de cima, correto? Aham, Seno ele é positivo. e o cosseno é menor que zero, que está à esquerda da origem. O cosseno é No terceiro negativo. quadrante, no terceiro quadrante, nós temos o quê? O seno O seno negativo e o cosseno. e o cosseno positivo. Não, pô, como é que o cosseno, Negativo também. cara? Cosseno negativo Pô, também. Isso tá aí. tudo aqui embaixo, ó. Beleza? É. Cosseno negativo. Aqui eu Aham. tenho o quarto quadrante. Aí o seno Aí, continua negativo, aí agora o negativo. cosseno passa a ser o quê? Agora o cosseno é positivo. Ó, bem, onde que o cosseno... Você vai memorizar o seguinte, você tem dificuldade. Aonde que o cosseno é positivo? Na direita. Aonde que o cosseno é negativo? Na esquerda. Aonde que o seno é positivo? Acima. Aonde que o seno é negativo? Abaixo. Baixo. Entendeu? Aí ele quer, Seno ó, positivo. seno de alfa é negativo e o cosseno de alfa é negativo. Então tem que estar abaixo e à esquerda. Isso só acontece no terceiro Quadrante. quadrante. Pegou? Aham. É, o seno, ele é... Em cima ele é positivo, embaixo negativo. E o cosseno à esquerda... A esquerda ele é positivo e a direita ele é... Não, à esquerda ele é negativo e na direita ele é positivo. O cosseno é só você lembrar da reta numérica. Onde estão os números Tá. positivos? À direita. Uhum. Onde A estão os números direita. negativos? À esquerda. À direita e à esquerda da origem. Beleza. Beleza. Agora, o número 2. O Essa. cosseno é... O Ele cosseno é é negativo. O cosseno é cosseno negativo. negativo. Então só pode estar no Você... segundo e no terceiro. Terceiro. É isso? Pode estar no segundo ou no terceiro, vendo só o Terceiro. cosseno. Uhum. Só que a tangente, ela é negativa. A tangente é seno sobre quem? Seno sobre cosseno.
E aí, para dar negativo, tem que ser um positivo e outro negativo. Negativo. Onde que acontece isso? No segundo ou no terceiro quadrante? Um positivo e um negativo é no segundo quadrante. Então, esse ângulo tem qual quadrante? Segundo Segundo. Cosseno é negativo. A tangente, seno sobre cosseno. Mais com menos dá menos. Então, ele está no segundo quadrante. quadrante. Pegou? Peguei. Agora esse terceiro aí, o seno é positivo. A E, cotangente é positivo. A cotangente é o aí, no inverso da caso, tangente. Então, só você olhar para a tan, gente, então vai ser primeiro quadrante. o seno é positivo e a cotangente é positivo. Beleza, seno é positivo e a cotangente é positivo. Então, isso quer dizer que, obrigatoriamente, o cosseno também é positivo. Então, ele Uhum. está no primeiro. Esse aí dá até pra fazer por eliminação, né? Que no caso só tinha a primeira opção. Beleza? 3, 2, 1. Letra o quê? Letra A. Letra A. A. Essa daqui eu já passei uma questão parecida para vocês. Passou? Ele quer que essa expressão tenha o maior valor possível, correto? Uhum. Para essa expressão ser o maior valor possível, o denominador não tem que ser o menor possível? Sim. Então pensa aí. Ele tem que ser o menor possível. Beleza. Para ele ser o menor possível, o seno de x tem que ser o menor o quê? Não está somando? 2 mais seno Sim. x. Para essa soma ser o menor possível, o Esse é zero. zero? Ou tem valor menor que zero para seno de x? Uhum. O seno varia entre quanto? O seno e o cosseno têm a mesma variação de valores. É 1 e menos 1? 1 e menos 1, correto? É igual cosseno. O cosseno varia entre 1 e menos 1, que é o círculo trigonométrico de raio unitário. Qual é o menor valor que o seno de x pode assumir? Você Menos concorda 1. comigo? Então, para essa divisão ser a maior possível, o denominador, correto? O denominador precisa ser o quê? O menor possível, correto? O menor Uhum. possível, sendo que o denominador tem que ser maior do que Zero. zero. Correto? Se for menor, ele fica negativo, aí vai dar o menor possível, correto? Sim ou não? Sim. Beleza. Qual é o menor valor possível do seno de x? Bem, quando o seno de x é igual a menos 1, não é isso? Quando o Sim. seno de x é igual a menos 1, eu vou ter 2 mais ou menos 1, não é isso? Uhum, que vai ficar 2 menos 1, que é igual a 1. É igual a 1, que é maior do que Zero. zero. Então, beleza. O maior valor que a expressão pode assumir vai ser o quê? 5 dividido por quem? Por 1. Por 1. E quanto que ela Que dá dá? 5. Ia dar 5. Show. Beleza? 3. Show. Morta. 4. Sabendo que zero está entre Sabendo que alfa π sobre 2 e entre 0 e π sobre 2. o alfa está entre zero e π sobre 2. Então ele está entre 0 e 90. Isso. Beleza. Perfeito. Entre 0 e 90, qual o quadrante? É, primeiro. Muito bom. Tá vendo como é que tudo já está evoluindo pra caramba? Tá dando uma melhorada, porque a gente tá fazendo isso direto, né? Não precisa ficar te esculachando para você aprender. Ah, não, mas é porque Eu o tô fazendo Sulas, comparação com tô zoando lá do cara lá. eu sei, O eu sei, primeiro foi Sulas. quadrante. Porra. Então, Mas às você vezes, não, Pedro, às vezes o cara nem faz por maldade, às vezes que não tem paciência, cara. faz por Mas tem maldade. um. Faz por maldade. Faz. Maldade, né? Faz por maldade. Sabe por que faz por maldade? Porque quando você tá com o perfil da tua mulher, ele te respondia calmo. É, respondia Então, calmo. pra mim, é maldade, porra. Entendeu? Aí Alexandre ficava puto, mano. Ah, porra. É maldade, Mas porra.
Alexandre não gosta não, tá? Pô, é verdade. Por quê? Entendeu? E Vamos lá. aí, tá certo, pô. Beleza? Ah, vou Os lá. dois o quê? Maior que Os zero, não é dois isso? maior que zero, sim. Beleza. Aí agora nós já temos o seno de alfa. Um Beleza? de Se alfa eu no achar dois, o seno de alfa pela relação fundamental, eu mato quem? O cosseno alfa, não mato? sim. Vai vazar agora seno ao quadrado de x mais Isso. cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isso aí. Igual a 1, correto? Aí vai Beleza. ficar 2 terços ao quadrado, né? Vai ficar 2 4 terços non, quadrado. 4 nonos, né? Isso. Daqui a pouco você vai associar, vai fazer uma relação mais direta. O seno ao quadrado de x, 1 menos seno ao quadrado. Seno É, ao quadrado de 1 x, ao 1 quadrado. menos. É isso aí. É, deu pra pegar Beleza? já. Aí Ele você vai vai ter passar o pra lá quê? como menos. Cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 4 nonos, não é isso? 4 nonos. Isso. Beleza. Aí nós temos o quê? Cosseno ao quadrado de x, 9 vezes 1, 9. 9 menos 4, 5 sobre 9. 5 sobre 9, não é isso? Isso. Aí você vai ensinar no sexto lá no meu misto. É igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 9. 9. Aí de 5 não Beleza? tem, né? É, não tem, mas o 9 tem, né? É. Aí vai ter que ir mais embaixo, né? Deixa eu fazer aqui e puxar para o azul. Beleza? Só que aí eu tenho um sinal de mais ou menos que está me incomodando aqui. Só que eu sei que esse ângulo X, ele pertence a que quadrante? Primeiro, que o seno ele é positivo. E o cosseno também é o quê? Positivo. Então não vou usar o sinal de menos. Eu vou pagar esse sinal de menos, correto? Beleza? Aham. Vou ignorá-lo. E aí eu vou ter que o cosseno X vale quanto? Cosseno x. Raiz de 5 sobre 3. Muito bem, garoto. Excelente, caraca. Quem te viu, quem te viu, hein? Aí sim. Tá Beleza? melhorando, hein? Pô, pra Aí a caramba. tangente, aí a tangente de x é seno sobre cosseno. Muito bem. Eu vou botar gente de X. Ah, eu chamei de X, mas na verdade é alfa, né? Mas agora vai com X mesmo. Alfa. Beleza? Vou só arrastar isso aqui um pouquinho pro lado, beleza? Beleza. Isso aqui é maravilhoso, né, cara? Se é no papel, não tem como fazer isso. Não é isso? Aham. Beleza. Vamos lá. O cosseno alfa já matamos, né? Porque o cosseno X. Aham, agora A tangente de a X. gente. Quanto que dá? É o seno sobre o cosseno, né? No caso, 2. Aí vai cortar o 3, vai ficar 2 quintos, pô. 2 quintos? Não, peraí. Seno sobre o Não? cosseno, correto? Vai Ah, mas tem a cortar o 3 raiz. com 3, vai É, ficar tá lembrando, 2 é. raiz de 5, não é Demora cada isso? raiz. Repete a primeira e multiplica o inverso da segunda, né? Não é isso? Aí aqui eu tenho que fazer o quê? Deu Racionar 2 raiz de 5? 2 raiz de 5 sobre quem? É que, no caso, ele não é repetir a primeira e multiplicar o inverso Vamos da fazer segunda? passo a passo, vamos lá. Eu Ó, tinha achado. eu tenho o seguinte: tangente é igual a seno de Sobre x cosseno. sobre cosseno x. Beleza? Então eu tenho Aham. que. Não botei o x ali não, mas depois eu dou um jeito de colocar. Tangente de x, quem é o seno x? 2 terços. Sobre cosseno x. Raiz de 5 Sobre terços. 3. Beleza? Então nós temos o seguinte: que a tangente de x é a primeira vezes Aham, inverso da a segunda. segunda. Eu botei Ah, aqui, aí que eu demoro. Eu botei 3. Ah, é isso que eu fiz, né? correto? Aí E a gente ficaria corta. 6. Na verdade, quando está aqui, ó, você vai fazer o seguinte: ó, Corto 3, pô. corta, corta e mantém a ordem. Ah, 2 Beleza? raiz de 5. Aham. Isso aqui vai ser o quê? 2 sobre raiz de 5. Sim. Aí Beleza? racionalizando em cima e embaixo, né? Exatamente. Vai ficar o quê? Vai 2 ficar raiz de 5. 2 raiz de 5 sobre 5, né? Racionalizar isso aqui é multiplicar por raiz de 5 em cima. Em cima e embaixo, ó. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Tranquilo. Ele pede o que mais? H pede a secante de x. A secante é O inverso de quem? Do seno ou do cosseno? do cosseno.
Isso, porra, excelente, meu nobre. Secante de x é o inverso do seno x. Tô até começando a gostar um pouquinho. Cara, você só não gosta do que você não entende, cara. Você é meu É. aluno, você tá com carinho, amor. Entendeu? Eu vou mandar você cantar musiquinha, Eu beleza? vou cantar, vou cantar. Eu vou cantar. Um, dois, três, três, dois, um. Tudo sobre dois. A Vai? raiz vai no 3 e no 2. Na tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, um raiz de 3. Pronto. Parou de sofrer com trigonometria aí nos concursos por causa de uma música, beleza? Depois que você estiver bem treinado, entraremos numa live para causar um caos. Beleza? Pega. Cosseno de x Entraremos, entraremos. vai ser o quê? 3 sobre raiz de 5, não é Raiz de isso? 5. Aham. Beleza. Novamente eu vou fazer o quê? Racionalizar em cima e embaixo. É o inverso do cosseno. O cosseno era 3 raiz de 5 sobre 5. show. Chama o cosseno que ele pediu, né? Fizemos estudos, né? O Foi cosseno, tranquilo. a tangente Gostei, cara. e a secante. Beleza? Entendi, entendi, pô, acho que tá clareando, Pedro. É, cara, porque você começou a entender o que são as razões, você consegue agora visualizar o círculo trigonométrico, beleza? Você já entende o que é um arco côncavo, que ele dá, fica dando volta e parar no mesmo lugar, Uhum. entendeu? Então agora você está pegando aí e encontrando uma certa facilidade, beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá na equação do segundo grau, vamos Uhum. supor assim, que o delta deu 33. Aí quando você está ensinando para os seus alunos, você continua a conta ou você para ali? Não, continua, pô, vai dar uma raiz irracional, mas depende É, de né? que ano. Nono, Nono ano, tu continua, pô, empurra dá para tudão, continuar. jogos irracionais, pô. A raiz Tá. irracional. Ah, pessoal, mas por que Aham. que não sai? Ó, o 3 não tem raiz exata e o 11 também não tem raiz exata. Vai ficar preso Sim. dentro da raiz. Evite É colocar, por, dependendo do colégio que for, se for rede pública, evite colocar na prova, porque o moleque não. é por, os alunos são muito fraquinhos, cara. Eu nem continuei, não. Não, vai a 33, bota lá, não, deixa assim, ó. X igual a menos B, aí bota o menos do B lá, mais ou menos raiz de 33 sobre 2 vezes A, substituindo os valores, obviamente. Uhum. Ah, deixa assim, se ficar assim eu vou entender, Uhum. entendeu? Tentar fazer essas 5 aí. Se tangente de alfa é igual a 2, Tangente de x igual a 2 é. Pode ser alfa a também, pode chamar o que expressão. quiser. 2 vezes o cosseno de x sobre 3 seno de x é igual a. Ah, ele deu tangente, né? Isso. A tangente é seno sobre cosseno, né? Aí acabou, né, cara? Porra, aí acabou. Ai, beleza? Se a tangente é 2 é seno sobre cosseno, correto? Aham. A cotangente vai ser quanto? Cotangente. Ah, não sei. Ué, porque não sabe. A tangente é 2. Dois. Teoricamente, a cotangente é o inverso de quem? Dá tangente. Então, o inverso, se a tangente é 2, o inverso da tangente vale quanto? Menos 2. Vinícius? Não Não, é. um meio, um meio, um E meio. eu falo agora, não é o simétrico, é o inverso. É, eu falei Meio. simétrico. E o Um que meio. que é? Se a tangente é seno sobre cosseno, concorda comigo? Aham. O que que é o inverso da tangente? Que é, se a tangente é seno, Sobre o cosseno. O que que sobre seria o cosseno. inverso de seno sobre cosseno? Cosseno sobre seno. Então você já tem o valor de cosseno sobre seno, não tem? Tem. Aí agora, né, pô, é só partir para o abraço. Já tem o valor de cosseno sobre seno, que é um meio. Escreve isso que a gente conversou. Tá. Tangente de alfa é igual a 2. A tangente ela é seno sobre cosseno. É,
Cosseno sobre seno. Pô, travei, cara. Oi? Travou? Não sei. Eu vou escrevendo e na hora que você der o estopim do entendimento, você manda eu parar, tranquilo? Tá. Beleza. Entendeu por que eu não gosto de muita gente também? Eu não queria montar o curso com muita gente. Ah, Eu queria trabalhar é, assim. bota 70 pessoas numa. Não tem como eu ensinar ele de legal, cara. Se passar três é muito. Vamos lá. Tangente de x. Beleza? Tangente de x é igual a 2. Dois. E o que ele quer, eu vou colocar em preto aqui. 2 terços. Eu Tá, não posso escrever assim, ó. Cosseno x. Correto? correto. Já consegue fazer daí ou eu avanço mais um pouquinho? Peraí, deixa eu tentar agora. Aí, dois terços, aí cosseno. A tangente é seno sobre cosseno. Aham. Se você inverter os dois lados, o que você vai ter? Vai, pode continuar, por favor. Ó, vamos lá. Você já fez, cara. Você só não sabe que fez. Seno de x sobre quem? Cosseno de x. Beleza. Aí Vamos eu lá. inverto do outro lado também, né? Se você inverte a igualdade, respeita tudo que você faz dos dois. Dos dois lados. Se você inverter a esquerda, vai ter que Tem que inverter inverter a a. direita, vai ficar três meios. Opa, cuidado, não mexe aqui não, mexe só aqui. Ah, tá. Tá, entendi. Aí fica um meio. Isso. Então, cosseno de x sobre seno de x vale quanto? Um meio. Então você vai trocar lá em preto por quem? É? Beleza, você já matou a questão. O que você encontrou, você vai trocar onde? Então cair por um meio. Entendeu? Pô, eu tinha feito isso no papel, mas eu fiquei com medo de falar. Ué, cara, aqui, ó. Com medo de falar, pô, vou brigar contigo não, vou te bater não, cara. Aí Eu, que rasgar o Márcio. vou surtar não, cara. Beleza? Aí, ô, a gente esqueceu que está sendo gravado, Pedro. Ah, tô nem aí, mano. E aí vai vir me cobrar? Vai entrar no meu caminho? Não vai. Aí, ó. Aí, ó. Beleza? Tranquilo. Eu já tinha até feito, mas aí. Isso, pô. Insegurança, o nome disso. Segurança, pô. Não vou brigar contigo não. Porque é pra você desenvolver. Cara, você acredita que o Vitor faz isso comigo até hoje? É mesmo? Faz, pô. Quem é esse Vitor, O Pedro? Vitor é o professor que eu te falei, cara. Ele foi professor do Colégio Naval. Aham. Ele faz comigo, cara. Ele faz, eu falo, para, não vai daí em diante, não. Deixa que eu vou daqui. Se eu travar, eu te Ele, chamo. ele te ajuda? Pô, ele tá me ensinando coisa pra caramba, mano. É mesmo, cara. Pô, mas, ô Ah, Pedro, esse mestrado que você fez lá do Profimática foi muito forte, não foi, cara? pô, o Vitor ele é um dos responsáveis pelo Profimate no Rio de Janeiro, pô. Caraca. Eu tô querendo tentar esse ano. Eu sei que não dá pra fazer muita graça, mas pelo menos eu vou tentar. Eu vou marcar um dia pro Vitor trocar uma ideia com a gente aqui. Falar É, com marca aí. os alunos, eu vou pedir ele pra entrar. O nível é muito puxado, né, da prova pra entrar. Não, não acho. Eu tenho que, eu quero continuar esse curso aí, mesmo depois de acabar Belfo Roxo. Vamos ver se a gente continua, porque eu vou tentar fazer essa prova. Então, cara, a ideia aqui é a gente não parar. A ideia É, aqui é vocês crescerem. Eu fazer igual o tá. pai de vocês, ver vocês crescendo. E daqui Achou? a pouco se tornando melhores do que eu. Já pensou em entrar no Profimate? Pô, Porra, mano, daqui a pouco vai estar no IFRJ, mano. Você tá pensando baixo. consegui um coleginho, Aí, ó. consegui um coleginho com salário menor, maior, pô. Lá Porra, no, nesse colégio que eu tô, cara, eu tenho 24 tempos. Eu devo ganhar menos do que tu ganha, muito menos do que tu ganha com menos tempo em outra escola.
Você acha o quê? Você acha que eu entrei ganhando rios de dinheiro? Não, é uma E boa, até um hoje, progresso, né? e até hoje eu não ganho rios de dinheiro, pô. Tá bom, É, cara? Pobre fica feliz com pouco, né? Eu falo isso. ah, Não, meu pai levou, depois eu te mostro. Eu tô todo feliz que a escola me entregou meu ticket de alimentação. é mesmo, Pedro? Entregou? Ticket de alimentação? No Tamandaré tem. No Tamandaré Nova Iguaçu. Só o de Nova Iguaçu, logo, Centro Educacional. Pô, que legal, cara. Já ajuda, né? Porra, pra caramba, mano. Já mandei comprar. Pedi pro meu pai buscar lá agora, porque não vai ter tempo de sair do mercado. Foi buscar um Ah, nugget e uns biscoitos lá para as crianças. As crianças querem comer besteira, saudável já mesmo. ajuda pra caramba. Poxa vida. Beleza, tranquilo, tranquilo. Porque teu pai mora perto de tu, né? Meu pai, eu tô na casa É. dele, na verdade, né? O estúdio é na casa dele, Ah, sabia não, pô. entendeu? Aham. Eu vim pra cá. Em casa não tem como, as crianças começam a parar aqui. É. Beleza? Vamos ver se. Isso, 6 é difícil, hein? Não é não, cara. Não é não. Cena de 50. Ângulo, ó, preste atenção no que eu vou falar. E aí você vai matar. Ângulo, eu tenho uma relação entre ângulos complementares. Ah, Quais são tá. ângulos 180. complementares? Olha, suplementares 180, É. complementares. Faz o complementar. Entre ângulos complementares. Rapaz, você me pegou, mano. Simples. O seno de um é o cosseno do outro. É o cosseno do outro, mas é inverso, não é não? Não é o seno de um é o cosseno do outro mesmo, nos ângulos Hum. complementares. Vamos pensar em dois ângulos complementares fáceis de você ver isso? Olha só, o ângulo de 30 graus. Quem é o complementar de 30? Complementar? É. Mas suplementar eu sabia. Pô, acabei de explicar, Vinícius. Complementar são dois ângulos que somados dão 90 graus. Uhum. Pegou? Então, Dois anos. quem é o dois ângulos que somados dão 90 graus? Pegou? Uhum. Sim. Eu? Então teve que ser de 60. Isso. Então, quem é o complementar de 30? 60. Quem é o complementar de 45? 45. 45. Então, ó, ângulos complementares. O seno de um é o cosseno do outro. O cosseno do primeiro é o seno do segundo. Quer ver? Vamos pegar o 30 e o 60. Eles são complementares. Tá. Quanto que é o seno de 30? Seno de 30 é o meio, né? Beleza. Quanto que é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é raiz de 2 sobre 2. Não, não. Peraí. Cosseno de 60. 1, 2, 3, 4. TV sobre 2. Não, vai com calma. Respira para cantar a música. É com calma. 30, Quanto que é o 45. seno de 30? Seno de Meio. 30 é o meio. E o cosseno de 60? Raiz de 2 sobre 2. Escreve a tabela aí na sua folha aí. Já é. Seno, cosseno, tangente. Isso. Bota os valores aí. 30, 45, 60. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Aí a raiz vai no 3, no 2. Cosseno de quanto? Montou a tabela toda? Na tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Aí tu quer o Foi? cosseno de. Vamos de novo. Vamos de novo com calma. Primeiro eu falei que ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Bom, Aham. aí eu te perguntei, nós temos dois ângulos complementares, 30 e 60 graus. Quanto Aham. que é o seno de 30? Aí o seno de 30 é um meio. Quanto que é o cosseno de 60? 30, 45, 60. É porque eu botei fiz a tabela igual a minha cara. Eu falei para você fazer com calma.
Cosseno de 60 é 2 sobre 2. Vamos lá, vou montar a tabela aqui, gente. 30, calma. 45, 60. Seno, cosseno Tangente. e a tangente. Beleza? Como é Uhum. que eu monto? 1, 2, 2, 3, 3. 3, 2, 1. Uhum. Tudo sobre 2. a raiz. A raiz vai aonde? No 3 e no 2. No 3 e no 2. Beleza? Uhum. Com calma. A tangente é Foi diferente. diferente. Veja só Raiz vocês. de 3. Raiz Sobre de 3 3. sobre 3. Raiz de 3. Beleza? Vamos lá. Quanto que é o seno de 30? 1 meio. E o Quanto que é o cosseno de cosseno de 60? 60. Cosseno de 60 é 1 meio também. Ah, então peraí. Entendi, professor. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60? É, porque Exatamente. eles são complementares. Tais. Ah, então peraí. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30? É, porque É. eles são complementares, Pô, legal isso aí, Pedro. correto? Isso vale para qual, professor? Para todos os ângulos que são complementares, Tais. beleza? A tangente de 45, melhor, o seno Tangente de de 45. 45, desculpa, o seno de 45. O seno de Cosseno de 45 45. é igual ao cosseno de 45, né? Uhum. Por quê? Que são complementares. Complementares. E qual é a relação da tangente? Elas são inversas. Inversas. A tangente de 30 é o inverso da tangente de 60. Então, Senta. ângulos complementares, senos e cossenos, beleza? O seno de um é o cosseno do Cosseno do outro. E a tangente. cosseno de um é o seno do outro. E as E a tangentes tangente. são inversas. Inversas. Tá vendo? Qual é o inverso da tangente de 30? Vou fazer aqui o inverso da tangente de 30. Se eu A só tangente de soubesse 30 ela, é por exemplo, ficaria o quê? O inverso dela? 3. 3 sobre raiz de 3. Aí racionaliza. Aí racionaliza, vai multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 3. E cortando dá o quê? Cortando da raiz de 3. Então, a tangente de 30 é o inverso da tangente de 60. Acerta. Então, você vai aprender ângulos complementares. São ângulos que somados dão 90 graus. Beleza? Relação entre eles. O seno de um é o É cosseno o do cosseno de outro. outro. O cosseno de um é o cosseno do Cosseno outro. outro. E a tangente do primeiro é o inverso da tangente do segundo. Beleza. Beleza? Pode Muito apagar a tabelinha aí, mestre. tranquilo? Muito bem. Aí você olha para essa expressão e fala: céus, o que eu vou fazer? Vou chorar? Vou desesperar? Vou ligar para o Márcio? Não. Vou ligar pro Márcio. Você vai resolver, porra. Bem, Caraca, Pedro pegou ranço mesmo, Pedro. pô, mano, cara, eu tenho pavor disso, mano, de falar que, porra, o professor ficou esculachando o cara que tá querendo. Vou te falar, eu me sinto mal também, mas eu não tem como esculachar o cara que eu não sei mais que ele, entendeu? É fácil fazer isso com quem, pô? Mas pô, acaba com a autoestima do cara. Vou te falar. Aí, Aí ele tem acabou que 100. eu e o Alexandre, cara, a gente nem terminou de ver as aulas antes do curso acabar, a gente parou. Meu irmão, aí o cara tem 100 alunos, era para ter 500, se fosse gente boa. É, pô, gente boa. É porque tu não divulga, cara, senão tu ia estar com o mesmo cor de aluno que ele. Seno de 50, vamos lá? Começa ali com Aí, 150. Quem é o complementar ao 50, Vinícius? o 40, Então, seno de 50 é igual ao cosseno de quem? de 40. E aí a questão que você achava difícil, nós temos o quê? Seno de 50 é igual ao cosseno de 40. Uhum. Ah, que isso, mestre. Pô, brincou agora, hein? Beleza? Anos 50, aham. Agora vamos lá.
Cotangente é o inverso da tangente, não é isso? Cotangente é o inverso da tangente, né? Beleza. Bem, tangente de 25 graus. O que eu falei? Ângulos complementares, as tangentes são inversas, não é isso? Inversas. É. Então, se a tangente de 25 é igual ao inverso da tangente de quem? Igual ao inverso da tangente. Quem é o complementar a 25? Peraí. Aí, no caso, 65. Beleza. Então, a tangente de 25 é o Aí, inverso da tangente de quem? de 65. É, mas o inverso da tangente a gente conhece como quem? Oi? Vamos de novo. A tangente de 25 é o inverso da tangente de 60 e... 5. Porque elas são o quê? É, inversas. Não, porque elas são... Complementares. Porque os ângulos são complementares. Mas o inverso da tangente é uma razão trigonométrica, que a gente chama de quê? Seno sobre cosseno. Não. A tangente... Qual é o inverso da tangente? Vamos É lá. cossecante. Não. Inverso do seno, cossecante. Inverso do cosseno, secante. Secante. Inverso da tangente, cotangente. Cotangente. Entendi. É igual, pô. Tangente, cotangente, ó. Inverso do seno, cossecante. Inverso do cosseno, secante. Inverso da tangente é a cotangente. Gente, Pegou? peguei. Beleza, então vamos lá. A tangente de 25 é igual ao inverso da tangente de quem? De 65. Beleza. Só que eu falar o inverso da tangente de 65 é a mesma coisa que eu dizer que é a cotangente de quanto? De 65. Sim. Porque o inverso da tangente é a própria cotangente. Tangente. Então vamos lá. Tangente de 25 é igual ao inverso da tangente de quem? 65. E quem é o inverso da tangente de 65? A gente chama de quê? Vixe, Maria. Ó, o inverso da tangente de x, não é isso? Aham. O inverso da tangente de x é o que nós conhecemos como cotangente de X. x. Então vamos de novo. Tangente de 25, ela é igual ao inverso da tangente de quem? De 65. Beleza. O inverso da tangente de 65 vai ser chamado de cotangente de quem? De 65. É isso que eu estou querendo que você chegue. Beleza? Entendeu? Toda vez Entendi. que eu falar inverso da tangente, você grita cotangente. Cotangente, beleza. Tangente de 65. Sim. Então aqui eu tenho, aqui eu posso trocar por duas vezes. Cotangente de 65 sobre cotangente de 65. 5. Mais. Foi? Foi. Agora, Aí eu agora faz a relação do cosseno aí para mim. vou fazer, vou fazer. Vou fazer com calma. O cosseno de 20 é igual a quem? Não, o suplementar dele é o. Complementar. Complementar dele é o seno de 70. Isso. Então, se eles têm essa relação, aonde eu tenho cosseno 20, eu troco por quem? Por seno de... Então, esse, ó. Onde você tem cosseno 20, você troca por seno de 70. Exatamente. Então, ó, esse seno de 50 virou cosseno de 40, beleza? Beleza. A tangente de 25 virou a cotangente de 65, porque ela é o inverso da tangente, é a cotangente. Gente, e o cosseno de 20 virou o E o cosseno de 20 70. virou o seno de quem? 70. Porque eles são complementares.
Tá. Você é o bichão mesmo, hein, cara? Porra, sou nada, sou. Caraca, aí. Acho que eu nunca. Hoje tá maneiro, cara. E aí eu vou ter o que aqui? Cosseno de 20? Eu vou trocar por quê mesmo? Que eu estou esquecido. 170. Seno de 70. Então eu vou ter aqui 2 vezes o seno de 70. 70. Beleza? Aham. Bem, mas um valor dividido por ele mesmo dá quanto? Um. 1. Então aqui vai dar o quê? 1 Um. mais. Aqui, ó, Mais, duas mais vezes. 2 vezes um. 2 vezes 1. Mais um meio. Porque, ó, eu venho aqui, né? Aqui tchau e aqui tome, né? Deixa eu só marcar a corzinha aqui direitinho. Deu 2. Cara, eu vou até tirar Beleza. uma foto. Brabo, Pedro. Oi? Tu não é o Márcio mesmo, não, tá? Tu é 10 vezes melhor, tá? Pô, quem me dera, o cara é brabo, velho. Dono de pista aí. Não, não, né? Não, não. Pode ter cara brabo, mas tu é bem melhor, tá? Quem me dera. Vai dar quanto essa bagaça aí? 2 2. mais 1, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, né? Eu fiz conta doida. Não pode cortar o 2 não, né? Não, pô, aqui não, tá, não, aqui não. Aqui Vai vai dar o ficar quê? 3 2. mais um meio, 2 vezes 3, 6, 7 meios. Isso aí. Aquela Meu ideiazinha Deus. parecida com misto, né? Petro o quê? É. Multiplica aí, soma com o outro e repete. Eu nunca entendi por que que sempre repete esse denominador aí. Não entendeu? Não, eu sei ensinar, né? Mas eu não sei por que que sempre eu repito esse 2 aí, ó. Tá. Vou te explicar por que repete esse 2. Eu só consigo somar frações com denominadores e Iguais. mais, porque tem que representar o mesmo pedaço da fração. Correto? Aham. Beleza. Quando não tem ninguém embaixo, eu somo quem? Eu coloco quem? Um. Um. Porque 3 dividido para 1 é o quê? 3. 3, correto? Uhum. Beleza. Só que do jeito que está, eu consigo somar a fração? Não, tem que fazer o MC. Não precisa fazer o MMC. Eu preciso fazer que o denominador do 1 vire quanto? 2. Vire 2. Eu gero uma fração equivalente. Lente. Multiplico embaixo, multiplico em Fica em cima. cima. Então, o que eu vou ter aqui embora? 6 sobre 2 2. mais 1 Mais um sobre sobre 2. 2. Quanto que Ah, dá? entendi, pô. 7 Entendi. sobre 2. Beleza? Beleza, Se ficar mestre. essas dúvidas, eu vou perguntar, cara. É importante você É tirar essas porque, dúvidas das é crianças. porque né, pô, eu ensino no sexto ano. Mas o cara vai que tem um cara que pergunta por que que esse 2, por que que sempre repete o denominador? Ah, já sei explicar agora. Beleza? Isso é Cara, me maneirinho pra fizeram uma ensinar, né? pergunta interessante na escola. Por que quando você divide o número inteiro por um número entre 0 e 1, ele fica maior? Ih, não sei. Eu também não sabia na hora. Tá dobrando ele? Sei. O aluno do primeiro ano me perguntou isso. É porque tá Você entendeu a dobrando ele? pergunta? Oi, Vê, se eu Pô, escutei. quando divide um número inteiro por O zero e número, meio. o número entre 0 e 1, aqueles números Aham, decimais ali, por que ele aham. fica maior? Ih, cara, não sei não. Nem nunca parei pra Cara, pensar o nisso. aluno, o aluno me perguntou, eu tipo, dando aula de função, ele parou para me perguntar, se eu tenho uma dúvida. Não é da matéria, não. E deve ser uma dúvida simples minha. Por que quando ele falou isso mesmo, bem, você me dá aí alguns segundos para eu pensar? Ele doou. Aí eu parei, esquematizei, e aí eu lembrei que eu dava aula de fração ensinando por barrinha de chocolate. Lembra que eu já fiz isso? Lembra? Então, aí eu lembrei, aí eu consegui buscar uma explicação. Por que quando você divide o 3, por exemplo, por 0,5, ele vira 6? Eu acho que você tá dobrando ele. Por que isso acontece? É, aí por que que você tá dobrando ele, não sei. Eu sei Aí que eu você falei o dobra. seguinte, eu falei para o cara o seguinte, olha o que eu pensei. Bem, quando você divide por um inteiro, você está pensando no pedaço inteiro, correto? Aham. Quando você pega o 0,5, por exemplo, você pega a metade.
metade. Verdade. Então, o seu parâmetro mudou. Aí eu fiz para ele o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma barra de chocolate, correto? Uhum. Cada lacuna dessa daqui é uma barrinha inteira da barra de chocolate. Concorda comigo? Sim ou não? Concordo. Então, se eu conto aqui três, eu quero dizer o seguinte, que cada pedaço desse representa uma unidade. Verdade. Beleza? Só que eu estou dividindo 3 por uma unidade ou por meia unidade? Por meia unidade. Por meia unidade. Então, eu estou dividindo essas 3 unidades que eu tenho por uma unidade que é o quê? A metade. Não é isso? Sim ou Uhum. não? Então, eu Sim. não estou dividindo nesses pedaços. Eu estou dividindo em pedaços que representam. Deixa eu fazer aqui menor. 3 dividido por meio. Eu estou dividindo em pedaços. Vou fazer mais ou menos aqui no tamanho. Eu estou dividindo em pedaços. Esse pedaço não representa uma unidade inteira. Ele representa meia Uma unidade. unidade. E quantas meias unidades cabem nessa barra? Porque eu não estou pegando ela mais inteira. Eu estou pegando ela em pedacinhos de meia unidade. Então, ó, Uhum. quantas cabem? Fiquei malzão. Quantos cabem? Então, eu dividir por 10. meio, vai caber quantos pedacinhos desse? Ó? Como eu modifiquei o tamanho da unidade, Uhum. vai caber Meio. 6 unidades. Aí Então, se fosse 4, ia ser 8. se fosse um quarto, entendeu? Uhum. Aí você consegue justificar essa divisão agora. Maneiro, Quando tá? o cara me perguntou isso, eu fiquei assim, ó. Eu, pô, quando o cara pergunta que eu não sei, outro fala, a sutileza é diferente, né? O aluno pergunta coisa que eu não sei, eu falo, cara, é bom, mano. É bom por quê, professor? Porque, pô, não tô conseguindo te dar a resposta agora, eu tenho que pensar, mano. Ele perguntou na humildade, né? Ah, ele perguntou de boa mesmo. Foi com. Por quê, professor? Por que isso acontece? Aí eu, pô, cara, boa pergunta. Você tá me zoando? Não, tô falando que é bom mesmo, porque eu tenho que pensar em como eu Qual vou é a editora, estruturar a filho, que você trabalha resposta. com esses alunos aí? Editora? É. Cara, Connect. Cara, acho que isso não é o material da Connect, cara. Isso é Deve ser moderna, puxado eu esse não livro, hein? lembro, não. Deve ser puxado esse livro, hein? Eu tinha um material aqui, jogado tudo aqui por casa, cara. Uhum. Aí pra prova, eu tenho um Super Pro. Eles me dão um Super Pro. Acho que ela não sai desse colégio pica. Nada, cara, daqui a pouco tu chega lá, pô. Tentando vaga lá, a gente te ajuda. Vambora. Uhum. Beleza. 540. Esse arco não tá muito grande? Tá. Então nós vamos ter que fazer o quê? A gente aprendeu na aula passada. Achar o ângulo que é congruente, Gente, pô, para reduzir o tamanho desse brinquedo aí, né? foi o que a gente viu ontem, não foi? Isso. Mas nós A gente sabemos fez o quê? como? Como é que a A gente fez mesmo? A gente. divide por 360 e olha É, para o é. resto. Resto. Isso mesmo. Então vamos Beleza? lá. Aí corta um zero com zero. 54 por 36. Por 2 vai passar, vai ser por um. É, 14. 180 o concorrente dele. É 180? É, acho que Beleza. é assim. Aí vamos lá. Quanto que é o seno de 90? O seno de 90 ele está no máximo, correto? Está lá no pico. Oi? Quanto que é o seno de 90? 180 mesmo. 190 tá lá no pi, né? O seno de 90, ó, você gira. O círculo não é unitário? Não bateu Uhum. lá na ponta do eixo, então ele vale quanto? Um ou menos um? Uhum. Um. E a tangente de 180? Tangente de 180.
É, tá, gente, aí você me pegou. Eu quero pão de mel. Olha o que eu aguento. Pão de mel. Entendeu o que eu aguento? Pedindo pão de mel, né? Aqui é pão de mel. Com um pouco de biscoito, Não, ela não gostou. pior, não tem pão de mel no mercado. Meu pai foi lá com o meu cartão. Não tem pão de mel no mercado. Caraca, tem que arrumar um pão de mel aí. Aí o que eu vou fazer? Vou ficar aqui até ele dormir. Caraca. É muito longe de tua casa pra lá? Não, mas eu não vou achar o pão de mel. Ele vai falando a madrugada inteira de pão de mel. Se eu não chegar, ele dorme antes. Caraca, mano. Meu pai me ligou no Tem quantos mercado anos, e falou Pedro? de pão de mel, sim. Cinco. Tá grandinho já, né? Tá. Vamos lá? Bora. Então, ó, Y, confia nas contas que você fez, correto? Y Uhum. é 3 vezes o cosseno de 180, não é isso? Isso. Beleza. Menos 2 vezes o seno de 90 mais a tangente de 180. Beleza? Então a gente vai traçar aqui do lado. Cosseno de 180 dá quanto, Vinícius? Cosseno de 180. Ó, 180. Cosseno já começa no 1, no 0, correto? Uhum. 180 ele não dá a volta completa, não bate lá no eixo negativo? Bate. Então ele vai valer quanto? Menos um. Menos 1, beleza? E o seno de Menos 90 vai ser um. 2 vezes 1. Mais a tangente de 180. Essa tangente de 180 pode causar estranheza para vocês. Vou fazer o círculo aqui. Aí eu tenho o eixo de quem aqui? Ó? Eu tenho o eixo dos cossenos, correto? Uhum. Eixo dos senos, beleza? E aqui, ó, do lado de fora, tangenciando, eu tenho o eixo das tangentes. Uhum. Então aqui eu tenho o cosseno, aqui eu tenho o seno, e aqui eu tenho o eixo das tangentes, beleza? Uhum. Bem, cosseno de 180. Cosseno de 180 quer dizer que o arco começou aqui e parou aqui, correto? Sim ou não? Uhum. Quanto seria toda essa abertura? Como ele para aqui, aqui é o menos. Um. E lá é um. Beleza. O seno de 90. 90 começou e parou aqui, correto? Aham, vai ser um. Vai ser quanto? Um. Vai ser 1. Uhum. O arco benzão, né? Tá maneiro, pô. Aqui, ó. Seno de 90, quanto que dá? 1. Um. Beleza? Agora, a tangente de 180. Beleza? Como que funciona a tangente? Beleza, o ângulo vai aumentando e vai batendo aqui, correto? Uhum. Quando chega aqui, ó, ele começa a bater aqui, ó. Conseguiu entender? Consegui. Aqui, ó. Bem, ó, ele vai aumentando, tum, tum. Correto? São as retas aqui, não é isso? Beleza. Aham. Quando ele chega em 90, ele não tem tangente, correto? Sim. Beleza. Quando ele passa de 90, ele começa a bater aqui embaixo, ó. Tá vendo? Uhum. Passando pela origem. Deixa eu fazer melhor aqui, ó. Correto? Aí aqui, ó. Correto? Quando ele chegar a 180, vai bater aonde? Olha isso? Aqui é mais, aqui é menos. Esse cara é a origem da tangente. Origem. Se é na origem, ele é quanto? Zero. Então a tangente de 180 é igual a zero. Quanto que vale o y, então? Y vale menos 3, Menos menos 2. 2, Mais mais zero 0. dá menos 5. Conseguiu pegar? Consegui. Tá Beleza. fluindo, cara. Show de bola. Tá dando uma clareada boa, cara. Agora vamos lá. Essa aqui, aí que eu vou fazer pra mim conseguir ficar melhor ainda, eu vou terminar mais, cara. É isso aí, pô. Tem que terminar mais, eu quero dominar essa trigonometria toda, cara. Daqui a pouco chegou evoluindo, eu vou trazendo coisa mais difícil. Né? Aí um dia Ficar eu eu e consigo um vocês colégio pensando junto. que tem vale alimentação igual o teu.
Oi? Aí um dia eu consigo um colégio que tem vale alimentação. Que isso, cara? Isso aí, daqui a pouco você consegue. Vai ser por 2, que dá 62, 180 ou 900. 4 vezes o 180? Eu seno vou de anotando aqui. 180. Y é igual a 4 vezes o seno de 180. 180. Cortei, Menos. cortei. 63 sobre 36. Por 2 passa, dá 72, dá por 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7, que fica valendo de 5, 5 menos 3, 2. Dá 270. E o último dá. Foi direitinho? E o último dá exato. Dá resto zero. Ó, Fala aí, Vinícius. Eu saio aqui pegar uma água pro meu pai aqui. Galão. tranquilo, pô. O primeiro deu 180. O segundo deu 270. E o último deu resto zero. Deu resto zero? Deu Então é o zero, pô. 720 dividido por 360. Dá 2. 4 vezes quanto? O 180, 630 não é isso? dá. Deixa eu botar aqui melhor. O 630 deu 270. 4 vezes seno de 180 menos Menos 2 duas vezes. vezes o cosseno de 170. 270. Foi mal. 270 foi mal. Cosseno de 270, Uhum. beleza? Mais a secante de quanto? De 720 deu zero. Zero. Zero é o zero ali, né? Eu tô Beleza, desenhando aqui vamos lá. agora esse arcozinho que você fez, bonito. Pô, bonito, tá feio pra caramba. Tá maneiro, pô. Pô, feio, imagina quando tu vê o meu. Quanto que é o seno de 180? 180 vai dar 1 também, né? Um não, pô. Não, menos 1. Ó, não, presta atenção. Ó, Até aqui vai ser 90. ó. Quando vai subindo, o eixo do seno aqui, o valor vai subindo. Até que chega a 90, ele chega no 1. Aí ele vai No 1. descendo aqui, ó. Ele tá descendo. Quando chega aqui, ó, quanto que vai ser o seno? Não vai bater na origem? Não vai ter na origem, né? Isso. É como se o seno fosse a imagem da função. O 180 aqui, ó, é o x, correto? Qual é a imagem Uhum. desse ponto aqui? Quando o ponto está sobre o eixo x, a imagem não é zero? Sim. A função? A mesma Uhum. coisa. Quando o ponto estiver sobre o eixo dos cossenos, a imagem seno vai ser quanto? 1. Zero. Foi mal. Zero. Conseguiu pegar? Uhum. Sim ou não? Sim, deu pra pegar. Então, É porque eu achei que ia bater lá no menos 1, cara. não. O menos um, o ponto está sobre o menos um. Só que o Esse menos menos um 1 é é o o eixo quê? de quem? Do cosseno. O cosseno de 180 é menos um. Mas, Entendi, ó, o entendi. seno eu tenho que rebater ele no eixo y. Igual se fosse uma função. Entendi. Correto? Então, esse ponto aqui, ó, que é o 180, né? Ele tem coordenadas menos um e zero, não é isso? Porque o Uhum. menos um é raiz. Se o menos um é raiz, como se fosse uma função, menos um está no eixo dos cossenos. Então, o cosseno é menos um e o zero é o valor de quem? No Do cosseno. seno, que é a imagem. Aí, no caso, aquele cosseno de 270 ali, ó, ele vai bater lá na origem também. Não, cosseno de Não? 270. Deixa eu ver. Isso, o cosseno bate na origem. Vai bater lá na origem. Exatamente. Só que ele vai estar sobre o eixo Y, não é isso? Ele está Aham. aqui no eixo Y, então o cosseno, o seno aqui vale quanto? Menos 1. Menos um. Só que ó, o cosseno vai ser quanto? Zero, porque vai estar na origem. Na origem. Então eu vou ter 4 vezes seno de 180. Quanto que é o seno de 180? Já ficou 4 vezes 0. Menos 2 vezes cosseno de 270, que é quanto? 0, a gente viu ali. Beleza. Mais a secante de zero. Que Quanto deu que é 0. secante? Secante é o inverso do Seno.
Quanto que é o cosseno de zero? Sequente inverso do Não. cosseno. Eu notei. Isso. Quanto que é o cosseno do zero? Cosseno do zero? Ué. Cosseno do ângulo de 0 graus. Ele nem rodou. Ele tá aqui, ó. Uhum. Se o cosseno tá aqui, É. o ângulo... Não. Qual é o raio aqui, ó? Ah, tá, vai ser 1, né? Ó, menos 1, 1, 1 e 1. Então, ó, vamos lá. Cosseno de zero, 1. Cosseno de 360, 1. 1. Cosseno de 90, 0. 0. Cosseno de 90, 1. 1. Aí vai cosseno de 180, menos 1. Menos Correto? 1. E o seno? Uhum. Bate lá no eixo Y no 0, correto? Uhum. Aí, mesma coisa, 270. Quanto vale o seno? Ué, tá aqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver, 270. Menos 1. E quanto vale o cosseno? Oi? E o cosseno? 1. Não. 270 daqui. Ele tá aqui. Uhum. Beleza? A imagem dele é quanto? Menos 1. E o domínio? 0. 0. 0. Então é 0. Beleza? Uhum. Agora vamos lá. A secante de 720 é igual a secante de 0. A secante é o inverso do Seno. Se o cosseno de 0 é 1, quanto que é a secante de 0? Qual é o inverso de 1? Inverso. Não é o simétrico, é o inverso. O inverso de 1. Inverso de 1. É 1. 1 É sobre 1, pô. quanto? 1. É 1 sobre. Fiquei pensando, né? Ué. Y é igual a 1. 1. Porque eu tenho que botar 1 sobre 1 e dar 1. Falei, é isso mesmo? É isso mesmo, pô. Foi? Tá show. Foi, foi. Eu desenhei esse arco bonito que você fez aí, cara. Eu vou ficar Tem olhando na ele direto. cara, aqui, ó. Ah, ele tá aí, olha que bonito. Aqui, ó. Olha aqui, ó, 0 graus. Quanto que é o cosseno de zero? Se ele tem raio unitário, quando ele chega Ih, aqui, o rapaz. cosseno de zero é 1, ó. Tá lindo demais isso aí. Beleza? Vai lá, 8. Vamos lá. Que valores de M satisfarão ambas as condições? Seno de alfa igual a 3M. Dá pra jogar naquela relação do É óbvio que dá para jogar na relação fundamental. seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a menos 1. Exatamente. Beleza? Tá. Aí o Não, seno seno ao quadrado de vai x mais ficar cosseno ao quadrado. 3m ao quadrado mais m menos 1 ao quadrado, que é igual a menos 1. Que igual a Ah, 1. 1. igual a 1, né? 1. 1. Isso. Vai ficar 9m ao quadrado. Aí m menos 1 tem que fazer o Produto produto notável. notável, né? Isso. Da m ao quadrado menos m mais 2. M ao quadrado menos 2m mais 2. Mais m ao quadrado menos 2m mais 2. Tudo igual a 1. 9m ao quadrado mais m ao quadrado dá 10m ao quadrado menos 2m igual a 1, igual a menos 1. Que 1 menos 2, né? No caso, vai passar o. No caso, dá para deixar o 2 aqui e vem o menos 1. Não entendi. Hum? Não É, entendi. porque ficou, ó, 9m ao quadrado Uhum. mais m ao quadrado menos 2m mais 2 igual a 1. Aí eu vou Mais passar esse 2? 1. Da onde você tirou esse mais 2? É lá no produto notável, m menos 1 ao quadrado. Então, qual é o quadrado Ih, primeiro? caraca, peraí. 1 vezes 1 é 1, pô. Que isso, cara? É. Ah, qual é, cara? Vou passar esse 1 pra cá, vai dar 0, né? É isso. Equação do Vai segundo ficar grau em completa. completa. Pô, tô igual os alunos errando. Pô, que isso, cara? Rafael, é doido? Onde você Aí, estudou? Eu já tinha é, imaginado. dá pra colocar o M em evidência, pô. Exatamente. O caminho mais prático. 2 vezes 5 vezes M menos 2M. Dá pra botar o 2M em evidência. Não bota só o M em evidência, cara, mais rápido.
Ah, se você botar o 2M em evidência, também pode. Aí dá 2m igual a zero, M m igual igual a a... zero, ou 5m menos 1 igual a zero, 5m igual a zero menos 1, 5m igual a 1 e m igual a 1 quinto. Exatamente. M igual a zero e m igual a 1 quinto, acertei? M igual a zero ou M é igual a 1 quinto. beleza. Show de bola. Nem Verifica acredito que eu agora, consegui né? fazer. Beleza. Conseguiu, pô. Tá vendo como é que você tá evoluindo pra Aí, caramba? aí sim, Pô, seno ao quadrado de x mais daqui uns anos eu chego lá. 1 anos, cara. Isso aí é meses, pô. Dias. Vamos lá. É isso? Nós temos essa é a relação fundamental. Então eu tenho 3m ao quadrado mais m Menos menos 1 ao quadrado. quadrado, isso é igual a 1. Eu tenho Uhum. 9m ao quadrado mais m ao quadrado menos Menos 2m, m mais 1, que é 1 mais ao 1 quadrado, igual a 1. igual a zero. Igual a 1, tá mal. Aí você cancela aqui, Aí né? dá zero. Simplificando, Aham. você vai ter 10m ao M quadrado ao quadrado, menos 2m, igual a zero, né? a zero. Você não vai resolver isso aqui nem por baixo, cara, nem por som do produto, né? Você bota Né? o M, Não, o M em aí eu evidência. botei 2m em evidência. Tá, não tem problema nenhum. Vai ficar o quê? 5m 5M menos quem? menos 1, Menos 1. Isso igual igual a a zero. zero. Bem, iguala esse cara a zero. E iguala esse cara aqui também a zero. Então, Zero. desse cara aqui, você obtém o quê? Que o M é igual a zero. A zero e o M igual a quinto. Eu ensino isso lá no nono ano, né? Nas equações incompletas. Exatamente. 5M igual a 1, né? Isso. Então, ou M igual a 1 quinto. M1, M2. Acertei, Pedro. Que maneiro. Show de bola. Muito bom. 9. Seno de x é igual a 1/3. E π sobre 2 está entre x e 180, né? O X está entre quem? O x está entre 90 e 180. Exatamente. Então ele está em que quadrante? Primeiro. Não, segundo. Não. Isso. Tchê. Muito bem. E se ele está no segundo quadrante, o seno Seno é positivo. positivo e cosseno positivo. Tem certeza? Não, é o seno negativo e o cosseno negativo. Nossa, tá falando errado. Com sono e sem, com sono e sem sono. Peraí. Seno. Tá, e seno aqui, ó. Aqui ele é positivo e o cosseno é negativo. Aí no segundo, o seno é negativo De mel. e o cosseno é positivo. O seno é negativo e o cosseno é positivo. Você não inverteu, não? Pera. O seno, o seno tá aqui em cima, ele é positivo e o cosseno é negativo, isso. Agora sim. Seno é positivo e cosseno é negativo. Eu fiz aqui o desenho. Aí sabendo que x é igual a 1/3. Isso, igual. Deixa eu lá ver. E aí, Vinícius, foi? Olha, não fiz não, não fiz não. Ah, desenvolve, vamos lá. Pô. O que é cossecante? É o inverso da... Tangente.
Não. Não, não, peraí. Cossecante é o inverso do seno. Cossecante. Vou anotar isso aqui agora de novo. Tô esquecendo isso toda hora. Vou anotar até de caneta. Como é que você vai desenvolver ali? Cossecante é o inverso de quem mesmo? Tô anotando de caneta aqui agora. Cossecante é o inverso do seno. Cossecante, inverso do seno. Tô anotando de caneta. E o secante, qual é o inverso do seno? O quê? E o inverso do seno? O inverso do seno é a cossecante. Cossecante, tá? Tô anotando agora. Vou anotar tudo de caneta para decorar isso. Aí o inverso da tangente é cotangente. Isso. O inverso do cosseno é a secante. Uhum. E inverso do. De quem que você falou agora? O inverso do cosseno é a secante. Isso. O inverso do seno é a cossecante. E o Anotei de inverso, caneta vermelha. e o inverso da tangente é a cotangente. Gente, aí o valor de cosseno de x menos secante de x. É, o seno de x ele já me deu, né? Isso. Aí Aí o você vai ter que. É cosecante bom o você inverso é o achar o seno. ponto. Isso. Posso É botar bom você. seno menos secante menos cosseno. Vai botar os inversos ali? Não, você não, se você quiser anotar os inversos, pode você calcular ele e já colocar ali, correto? Mas aí você vai precisar, além do seno de x, do cosseno de x, correto? Sim. Aí calcula o cosseno de x, então. Aí eu vou ter que usar aquela ração fundamental. Não é isso? Isso. Beleza. Seno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x igual a 1. Aí o seno de x ele me deu. Uhum. Joga na relação fundamental, acha o Quadrado cosseno de mais x. o cosseno ao quadrado de x igual a 1. 1 sobre 9 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aí cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 nono. Cosseno ao quadrado de x é igual a 8 nonos. Aí fica x igual a mais ou menos raiz de 8 nonos. X igual a mais ou menos raiz de 8 sobre 3. Só que ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, acabei de anotar, no segundo quadrante, cadê o seno é positivo, não, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então aí eu não posso usar o mais. Então, o cosseno é menos a raiz de 8 sobre 3. É isso? Fala de novo. Aí, no caso, é menos a raiz de 8 sobre 3. Isso daí. Não, Excelente. tá, aí fica. Agora você pega, faz os inversos e substitui ali. Vai lá. Aí o inverso da cossecante é o seno. O inverso do seno é a cossecante. É, então, ele vai ter o seno, né? Isso aí, excelente. Menos. Aí onde está? A secante vai ter o cosseno. E onde está a cotangente de -1 vai entrar a tangente de -1. Aí o seno de x, 1/3, menos a raiz de 8/3 sobre. Aí, Pedro, ficou assim, ó. 1/3 menos. Não, ficou 1/3 mais
a raiz de 8 sobre 3 Um sobre a terço. tangente menos 1. Vamos lá. Entendi. Bem, você achou o seguinte. Usando a relação fundamental, nós temos que o seno de x é igual a um terço, correto? Como o Aham. cosseno x for da fundamental, né? Vai ficar 8 terços. Só que como ele está no segundo quadrante, ele é negativo. Tio. Menos Uhum. 8 terços. Beleza. Ah, mas esse 8 tá na raiz. Não é Quê? isso? Isso daí, pô. Não é isso? O 8 tá na raiz, porque Isso. na Raiz raiz quadrada de quem? de 8 terços. Aí, para melhorar isso daqui, né? Qual é a raiz quadrada de 8? Não tem 2 exata, né? terços, né? Pode botar menos 2 Que eu nem raiz de coloquei, 2 mas sobre 3, correto? você racionaliza, dá 2 raiz de 2, né? Não, porque o 8 é 4 vezes 2. O 4 tem raiz exata, que é 2. Não é isso? Entendi, entendi. Isso Sim, sim. daqui nós partimos da relação Fundamental. fundamental. Beleza, negativo, porque ele está no segundo quadrante. Grande. Fiz direto aqui, para quem está assistindo, só aplicar a relação fundamental. Beleza? O inverso do o cossecante é o inverso do seno. Então, na parte de cima, eu vou colocar o quê? O inverso do seno. O inverso de 3 sobre 1 é o próprio. Ah, aí que eu dei mole, então. Eu botei 1 terço. Secante é o inverso do cosseno. Peraí, por que ficou 3 ali? Era cosseno de x. Aonde? Era cossecante, é o inverso do seno. Não te escutei, Vinícius, falhou aí. No caso, era cossecante de x. Que aí o inverso é o seno. Aí tu coloca o inverso do número. Eu coloquei 1 terço, pô. Se o seno é um terço, qual é o inverso? A cossecante é o inverso do seno. Se o seno é um terço, a Aí o cossecante inverso é é 3. 3 sobre 1, que é quanto? 3. 3. Aí agora o teu papel é achar a secante. A secante é o inverso de quem? A secante é o inverso do cosseno. Exatamente. Qual é o inverso do cosseno? É 3 sobre 2 raiz de 2. Vai ficar menos 3, correto? Então, ó, se o cosseno é esse, a cossecante, ou melhor, se é cossecante não, a secante de x vai ser o inverso. Quem é o inverso? O sinal não muda. Vai ficar 3 sobre 2 raiz de 2, correto? O sinal não muda, né? Não. Racionalizando, vai ficar o quê? Vai ficar 3 raiz de 2 sobre quem? 2 vezes 2, né? Vai ficar 4. 4. Sinal de negativo. Então é Mas 3 aquele menos ali vai ficar mais, né? menos 3 raiz de 2 sobre 4. Beleza? Beleza. Parte de cima. Parte de baixo, a cotangente. Aí no caso é Cotangente é o tangente. inverso da tan. Gente. Então você vai precisar achar a tangente de x. De x. Não. Aí eu não. Tangente é seno sobre Seno. cosseno. Então nós vamos ter o seguinte: É só botar ali agora, né? tangente de x. Bem, mas aí embaixo é cotangente. Eu tenho que achar e depois eu tenho que inverter. T. Então, ó, tangente de x. Beleza? Muito bem. Tangente de x. Vai Correto? ficar. Tangente é seno sobre cosseno, correto? Corta Isso, o 3 seno. com 3, vai ficar 1 1, sobre 3 sobre. Não é isso? 1, 3 sobre 3 sobre. Ih, como é que faz essa? Ué, tangente seno sobre cosseno. Tangente de x. O 3 aqui não é igual? Os denominadores não é igual? Aham, tu corta. Cancela. Vai ficar menos 1 sobre 2 raiz de 3 2. 2. Só que aqui eu não vou racionalizar. Por quê? Uhum. Eu não vou racionalizar. Eu quero a tangente ou eu quero a cotangente? Que é cotangente. Que é só eu inverter. T. Então eu vou ter o seguinte. Não.
Qual é o inverso da tangente? É a cotangente, não é isso? Então aqui embaixo vai ficar o quê? Menos 2 raiz de 2, correto? Se a tangente é isso daqui, a cotangente de x vai ser o quê? Menos 2 Raiz de 2. Beleza? Sim ou não? Sim. Confere ou se infere? Exatamente. Aqui menos 1, não é isso? Beleza. Lá ele. Em cima vai dar quanto? 3 mais Vai 3 reescrevendo, raiz de né? 2 sobre 4. Vamos ter 3 mais Botando 3 embaixo. raiz de 2 sobre 4. 12 mais 3 raiz de 2 sobre 4. 4, correto? Fazendo por parte. Embaixo eu tenho menos 2 raiz de 2, menos 1, correto? Uhum. Sim ou não? Confere ou se infere? Exatamente, mano. Agora esse 4 passa multiplicando, não é isso? Sim. Sim ou Eu não? fiz aqui, deu 12 mais 3 raiz de 2 sobre 4. 4 Em vezes cima. dá quanto? Em cima 12 disso. mais quanto? Mais 12 3 raiz de 2 sobre 4. sobre 4. Beleza? Isso Beleza. dividido por quem? Por menos 2 raiz de 2 menos 1. Por menos 2 raiz de 2, menos 1, correto? Agora repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Então esse cara vai vir parar 12 aqui mais embaixo, não é 3. isso? Nossa, dá na conta do cão, hein? Não, pô. Vai dar 12 mais 3 raiz de 2 sobre quem? Sobre 4 vezes esse cara aí, né? De baixo, vai dar 4. menos 8. Menos Menos 8 8 raiz não. de 2. Não. Menos 4, menos 8 raiz de 2, não é isso? Menos 4? Uhum. Ah, multiplicando com menos 1. Sim, sei. Beleza? Muito bem. 12 mais 3 raiz de 2. Dá pra Cara, diminuir esse 4 com esse menos 8 ou não pode? cara, conta feia. Tá feio, né? Tá feia pra caramba. Tá Feio simplificar mesmo. isso daqui, peraí. Não mexer com isso do jeito que tá, não. Deixa esses valores anotados aqui. Uhum. Beleza? Vou fazer o seguinte. Cossecante é o inverso do seno, não é isso? Uhum. Então, 1 sobre o seno de x. Menos a secante, que é 1 sobre quem? O seno x, beleza? Beleza. Embaixo é a cotangente. Cotangente é o inverso da tangente, correto? Isso aqui vai ser mais rápido. Cosseno x sobre quem? Sobre o seno x, não é isso? Uhum. Beleza? Isso menos 1. Em cima, sorrir e cruzar, né? Lá ele. Eu vou ter cosseno x menos seno x, correto? Uhum. Aqui, ó. Fazer pro lado aqui. Beleza? Então, em cima eu vou ter cosseno x menos seno x. Sobre quem? Sobre o produto, né? Seno x, cosseno x. Dividido por quem? Cosseno x, não é isso? Sobre o seno x. Menos. Não, é aquela ideia do número misto, né? Ah, tá. Entendi. Menos seno x sobre quem? Seno x. Seno x. Ué, mas esses dois caras aqui não são iguais? Aham, corta. Aí ficou mais fácil, viu? Beleza, você deve ter feito alguma coisa errada lá na outra. Aí nós vamos ter o que aqui? Seno de x sobre quem? Repete a primeira pelo inverso da segunda, não é isso? Sim. Então o que nós vamos ter aqui? A primeira vai ficar 1 sobre esse cara. Então nós vamos ter na parte de cima seno de x. Na parte de baixo, o que sobrou lá em cima, né? Uhum. Seno x vezes o Seno cosseno x. x. Cancela. Eu vou ter o quê? Seno 1 x. sobre cosseno x. Ué, 1 sobre cosseno x não é o inverso do cosseno?
Uhum. 1 sobre o cosseno x. Na verdade, eu posso falar que isso é a secante de... X. E quanto que é a secante de x? Menos 3 raiz de 2 sobre 4. Rapaz, cansei já. Oi? Por hoje chega. Hoje é só. Chega, vamos deixar esses Essa daí eu dois deixei você dois pra desenvolver cá. aí. E os outros a gente continua no nosso próximo encontro. Aí, Valeu, se pessoal. tu puder já mandar o outro material depois desse, que eu já vou tentando dar uma olhada, cara. E é isso aqui mesmo ainda. Essa prova tá pertinho, quero tentar passar essa prova Aqui, aí, ó. cara. E tem coisa pra caraca ainda, hein, Pedro. Aí acaba. Beleza? Aí depois desse aí é o quê? Funções? É o quê? Entra a parte de função trigonométrica. Não, tô falando, depois que acabar a trigonometria, no caso, peça prova 20, vai ver o quê? Qual conteúdo? Eu não sei, mano. Tava pensando na gente ver um pouquinho de matrizes. Eu podia ver Básico. logaritmo também, tu viu? Tá sempre caindo, né? Então, pode ser log. O log ou matriz, um dos dois, né? Caiu os dois. Vou fazer log e matrizes. É, Pegar melhor. uma paradinha curta, que eu já vi que ele só gosta de matriz 3x3. É. E depois é bom pegar em financeiro, que também sempre cai, Vamos sim. Vamos sim. tá? Aí eu vou tentar resolver aquela prova. Qualquer coisa eu vou te pedindo ajuda, Beleza, pô. Só prazer. tá? Falou.